Mister, explica aí esse jogo de hoje, onde o Clube do Remo, no meu entendimento, teve maior posse de bola, atacou, jogou, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo não conseguiu fazer o gol de tantas bolas metidas lá em cima do goleiro Matheus da equipe do Cuiabá. Segundo tempo, o Remo jogou no campo do adversário o tempo todo. Por que que o Clube do Remo, Mister Antônio, não conseguiu, quero que você diga por que que o Remo não conseguiu furar o bloqueio para fazer o gol da vitória nesta partida? Bem, antes de mais, bom fim de tarde a todos. Realmente foi um jogo contra um adversário difícil, portanto, que ele era difícil, e este jogo só se podia tornar fácil se nós o fizermos. E acho que a equipa, na minha opinião, fez um jogo extremamente equilibrado. Portanto, foi uma equipa que, se formos ver no final do jogo, porque nós olhamos a números e às estatísticas e agarramos-nos a isso também, de que o adversário praticamente não nos feriu. Portanto, e isso é algo que nós queríamos melhorar, principalmente porque fomos muito fortes no momento da perda, não demos espaço a que o adversário conseguisse transitar e que o jogo ficasse partido em alguns momentos. Acho que na primeira parte realmente foi, enquanto o adversário também quis disputar o jogo com a gente, tivemos mais oportunidade, mais chances criadas para podermos finalizar. Podíamos ter resolvido o jogo claramente na primeira parte. Na segunda, a toada foi a mesma, portanto, o Remo sempre em organização, impediu sempre as transições do adversário. É evidente que finalizámos menos na segunda parte do que na primeira e tivemos mais posse na segunda do que na primeira. Portanto, a segunda parte praticamente não houve jogo. O adversário abdicou de jogar e utilizou uma arma que também é válida, portanto posso não concordar com ela. O jogo praticamente teve sempre parado, se nós formos ver o tempo útil na segunda parte, mas tivemos também as nossas oportunidades para poder fazer gol. Podíamos ter feito mais, acho que em alguns momentos falhámos sobre o ponto de vista técnico, principalmente nos últimos 30 metros. É um empate que sabe a pouco, mas deixa-me tranquilo que a equipa claramente fez o jogo extremamente equilibrado. Faltou claramente aquilo que nos dá vitórias, que é o golo, e acho que pelo aquilo que os jogadores fizeram e trabalharam, principalmente aquilo que foi a primeira parte, era um resultado inteiramente justo. Mas isto no futebol não há justiça. A justiça é feita com os golos marcados e sofridos e acabámos sempre penalizados por isso. Portanto, faltam 22 jogos, ainda há um caminho longo pela frente, mas não fiquei feliz pelo resultado, como é evidente, mas fiquei feliz enquanto treinador, porque vemos aquilo que os jogadores trabalham durante a semana e aquilo que nós propomos e foi executado. A única coisa que não foi executada foi o golo, acho que era merecido, mas há mais 22 finais. Antônio, satisfação, a primeira vez que falo contigo, sou Rodolfo Souza, aqui do Grupo Liberal. Boa sorte nessa tua caminhada aqui em Belém do Pará, no Clube do Remo. Eu queria que tu falasse sobre essa questão do 3-4-3, não sei se foi esse o esquema que tu utilizou, porque eu vi o Luan nessa linha de 3 zagueiros, no começo o Reinaldo, com Klaus e ele, depois a entrada acho que do Kaique. Queria que tu falasse sobre isso, porque eu vi um Remo, depois de muito tempo, o Rangel não sofreu, e o Remo sofria fora e dentro de casa. O Remo conseguiu muitas vitórias, como contra o Coritiba, em que o Rangel foi o melhor jogador da partida. Mas o Rangel tem a qualidade dele, ele está para fazer isso. Mas não precisa fazer tanto como ele vinha fazendo. Eu queria que tu falasse sobre isso. Eu vou emendar uma outra, Antônio. O trabalho mental que tu, teu grupo e a tua comissão técnica tem que fazer para tentar ajudar o Viseu a dar essa volta por cima. Obrigado e boa sorte novamente aqui em Belém. Obrigado pela pergunta. É engraçado esse seu comentário relativamente ao Rangel. Ainda no campo, no gramado, eu dirigi-me ao Rangel quando o cumprimentei e disse assim, hoje já demos um bocadinho de descanso.
É evidente que essa não é a vitória global, porque essa engloba ganhar 3 pontos, mas são pequenas vitórias que nós vamos conquistando dentro daquilo que é o trabalho diário. Portanto, isso foi uma delas. Realmente, nós sofremos muito pouco com o adversário, isso tem muito a ver com a organização, principalmente os posicionamentos no momento da perda da bola, que impedem o adversário a transitar, retiramos as referências de transição ao adversário. Parece muito complexo, mas é evidente que são caminhos que nós damos aos jogadores, coordenadas que nós damos aos jogadores durante a semana. É um trabalho, é um processo que leva tempo, mas que, acima de tudo, está-me a dar um prazer enorme trabalhar com estes jogadores. Portanto, gente que quer aprender, gente que está disponível para ouvir e executa, porque são gente inteligente. Falar relativamente ao Viseu, nós temos que... Eu gosto de falar, não gosto de individualizar, é uma questão minha. Para mim são todos importantes, portanto... E acima de tudo nós temos que perceber, é evidente, o jogador, o seu rendimento, mas olhar também para o homem. Olhar para as pessoas, porque antes de nós pedirmos algo a um determinado jogador, nós temos que olhar para a pessoa, portanto... perceber que ela é um pai, perceber que é um irmão, que é um filho, portanto... E também faz, eu já o falei, acho que diversas vezes, também faz parte também da tarefa do treinador, portanto... Não abandonar, nunca desistir, isso faz parte, isso é uma das regras de ouro dos professores, dos treinadores, portanto, nunca desistir dos seus alunos, nunca desistir dos seus jogadores, portanto, é evidente que eles têm que dar respostas, mas há uma regra de ouro que eu tenho comigo, eu nunca vou desistir das pessoas, portanto, porque elas para mim merecem o meu maior respeito. Agora, depois, se elas têm ou não rendimento, estamos cá para avaliar, e depois tomar as nossas decisões. Para mim são todos importantes e vão ser tratados sempre com o mesmo respeito e com a mesma dignidade. Obrigado. Boa noite, Antônio. Jorge, do canal Meu Poderoso Leão. A gente já viu assim uma característica diferente. Tu já colocaste a tua característica no time. Isso desde o segundo jogo para cá a gente já percebeu. O único detalhe que eu até comentei sobre o jogo passado foi ter colocado o Pavani um pouco mais ali pelo centro, montando aquela primeira linha de marcação, que eu acho que ali anulou um pouco, mas hoje você já fez diferente. Ora era o Jaderson que estava por ali, ora era o Janderson, fazendo aquela troca para também tentar confundir a zaga do Cuiabá. O Jaderson fazendo essa movimentação na frente, fazendo a movimentação ali atrás, tentando buscar um melhor passe, um jogador melhor colocado também no ataque, mas não foi o suficiente. O que tu acha que faltou nesse momento hoje para o clube do Remo? O Remo teve mais posse de bola, propôs mais a partida, ganhava quase todas as divididas, tinha uma recomposição melhor, como você falou agora há pouco, o Rangel quase não trabalhou. O que faltou? O que faltou para o Remo sair com essa vitória no jogo de hoje? Olha, a primeira parte é realmente uma primeira parte, sobre o ponto de vista ofensivo, mais rica. Porque teve muita variabilidade, quer em apoio, quer em profundidade. Eu acho que na segunda parte faltou-nos um bocadinho de ataque ao espaço. É evidente que não era fácil, até porque o adversário baixou cada vez mais o seu bloco. E os metros faltávamos nas costas. Sempre que nós tivemos, principalmente na primeira parte, conseguimos ferir, porque soubemos também em alguns momentos estar em organização defensiva, esperar o erro do adversário e transitar, porque é evidente que nós temos gente rápida, portanto, na primeira parte com o Pedro, com o Janderson e com o Marrone, principalmente em alguns momentos, e podíamos ter decidido no lance do Pedro com o Janderson na cara do gol, portanto, esse foi uma, portanto, tivemos do escanteio, do Luan, portanto, tivemos algumas situações do Marrone, tivemos algumas situações boas na primeira parte, principalmente na primeira parte. À medida que o bloco deles foi baixando, acho que nos foi faltando metros nas costas deles e também alguma definição no último passe, principalmente no espaço entre a linha média e a linha defensiva do adversário. Definimos menos bem, apesar de nós continuarmos a ter as nossas oportunidades. E depois a densidade grande sobre o corredor central foi enorme, portanto o espaço estava por fora, aumentou o número de cruzamentos, mas era por ali que estava o espaço. Se calhar faltou-nos um bocadinho mais gente, primeiro ocupar melhor as zonas de finalização e depois mais gente no espaço de finalização. Mas eu sei que no fundo o que interessa não é a forma, é o resultado final. Eu até
na brincadeira, mas é uma pergunta a sério, um exercício. Eu perguntei, foi na coletiva de pré-jogo, eu disse, quem é que ganhou a Libertadores 2017? Eu, por acaso, fui perguntar a um jogador meu a mesma pergunta e, por acaso, acertei no jogador que ganhou essa Libertadores, que foi o Pedro Rocha, pelo Grêmio. Eu nem sabia, mas isto só para dizer que as pessoas não querem saber como, a forma. As pessoas querem saber é se ganham ou perdem ou empatam, portanto, e principalmente a vitória. Depois, se nós somos amassados e se ganhamos um gol contra, as pessoas vão estar felizes. Essa é que é a realidade. Portanto, eu dizer aqui que me deixa feliz a forma, que tivemos menos finalizações, fomos uma equipa equilibrada, isso pouco ou nada significa talvez para as pessoas, porque as pessoas que querem saber do resultado, eu também, porque esse é que nos dá os pontos para nós atingirmos o objetivo. Mas como eu disse, o caminho é longo, faltam 22 finais e até lá muita coisa vai acontecer. Obrigado.